De cara, vou te perguntar, pedir para você falar, né, sobre todo o início, para a gente conseguir dar sequência. Tá, tudo começou lá atrás, em 2015, quando eu e mais 2 sócios na época, eu sou cenógrafa, diretora de arte, figurinista, fomos mudar o nosso ateliê e fomos para um ateliêzinho menor, e aí a gente falou, puxa, né, temos que dar uma ajeitada no material que a gente acumula, e fizemos já ali naquele momento um pensamento de doação, um pensamento de compartilhamento e tal. Para quem não sabe, na área de cinema e tal, os figurinistas, eles têm acervos, né? E esses acervos, eles locam figurino. E a gente, na hora que arrumou a casa, viu que tinha, sei lá, 12 caixas entre roupa, sapato, etc., que a gente não iria usar. Doamos para esse acervo, onde ali eles podem ser, né, usados por mais gente do que parados ali. Aí chegamos no momento do tecido. Quando a gente olhou o tecido, ninguém quis doar o tecido, né, porque o tecido é carinho. Não, o tecido não, pode usar, tal, o tecido é material. E aí fala, tá bom, vamos pesar meia tonelada. O que faz com isso? Festinha de abertura, né, cervejinha, festinha de abertura do ateliê novo. Nós chamamos os amigos para trazerem a sacolinha, que a gente chama de festa da sacolinha, que até hoje as unidades novas que abrem fazem essa festa da sacolinha. Você quer até para começar o seu estoque. Os amigos vieram e trocaram os seus tecidos. Eu faço muita publicidade, aí o publicitário falou, mas Lu, eu quero comprar o seu tecido. Eu falei, cara, comprar? Não era essa ideia, mas tem que vender, então como é que faz? Tecido sem orelha, como é que eu vou colocar? Não consigo vender a metro, pumba, veio a ideia de vender aquilo. E aí começamos a vender aquilo. De novo, os publicitários viraram e falaram assim, Lu, você tem um business. Eu fiz, quê? O que eu tenho? Ah, tá. Então, tinha um negócio. Long story short, falei, gente, eu não venho da prestação de serviço, eu não venho do comércio. Aí fui procurar Sebrae, que foi incrível, que tinha um curso pequenininho, quem puder fazer faça, chama Transforme a sua ideia num modelo de negócio. E ali a gente verificou se essa ideia que a gente vinha trabalhando há uns 6 meses, 1 ano, era um modelo de negócio viável. E era. E não só era, como ele era um modelo de negócio viável numa economia nova, não que estivesse surgindo há 7 anos atrás, mas estava se estruturando há 7 anos atrás, que era economia circular, economia colaborativa, economia sustentável, tem uma série de características aí, conforme a característica da empresa, que tem mais para um lado do que para o outro. E aí, a gente tem que fazer aquele estudo, né? E o que acontecia? Além do que era um modelo inovador, era um modelo que não existia. E quando você vai fazer esses estudos, eles pedem uma série de dados. Aí eu falei assim, gente, não tem dado para dar, porque eu não, sei lá, não tem uma farmácia, não tem um supermercadinho do lado que eu possa usar de comparação. Então, abrimos a loja. E aí, começamos, fomos embora. Abrimos a loja no dia 8 de janeiro de 2015. No dia, em junho, acho, um pouco antes, em maio, o Henrique, depois eu acabei de explicar melhor, que é uma figura incrível, o Henrique me procurou, falou, é muito legal essa sua ideia, eu quero abrir um aqui em Curitiba. Eu fiz, gente, eu não sei nem o que eu estou fazendo, você já quer abrir em Curitiba, do que nós estamos falando. Mas, né, só a gente faz as coisas sem saber que são possíveis e fomos lá. Fui para Curitiba, era numa casa coletiva, falei, olha, não sei o que é, vamos testar junto, vamos crescer junto, vamos instalar esse negócio junto. E por 2 anos, acho que a Milanec ficou lá, 2 ou 3 na mão do Henrique, dentro de uma casa coletiva. E ali a gente aprendeu muita coisa, foi aprendendo junto. Então, a estrutura do banco, daqui a pouco explico como ele funciona, mas uma das coisas muito bem fundamentais do banco é a colaboração, né? E as unidades novas que abrem, elas abrem mais se elas têm fôlego e se elas têm o propósito parecido conosco. Então, para quem está ouvindo aí, as unidades que existem não são minhas, né? O CNPJ de cada um, então a Camila cuida de Curitiba, a Marina cuida de Porto Alegre, que têm o propósito, instalam e trazem esse propósito para dentro das suas cidades, né? Aí acho que é isso, acho que o início foi esse. Foi aí. Mas conta você um pouco como funciona, porque sou sempre eu que conto como funciona.
E aí eu queria fazer uma pergunta. Como é que foi essa história com o Henrique? Como é que você descobriu esse estoque com o Henrique? Porque, só explicando, o Henrique acabou, chegou um momento que a casa fechou, que é a casa coletiva que estava, e ele ficou com o estoque, e a gente ficou procurando alguém que pudesse cuidar desse estoque. Eu acho que tem uma coisa, cuidar da ideia, né? A Camila falou na apresentação dela, eu que cuido do banco de tecido, e é bem isso mesmo, quem pega a ideia cuida dela, né? Exato, Então eu tinha vontade de ouvir você. Foi isso, ele viu que eu tinha essa intimidade toda com resíduo têxtil, afinal, eu tenho uma marca, né, de roupas, a Farrapo, que só trabalha com tecido que não é virgem, digamos assim. De início era mais, assim, o upcycling, usar roupa vintage mesmo, mas eu descobri o banco, que facilitou a minha vida, e quando veio para Curitiba, eu já fui correndo ver como era e participar desse esquema, né, de troca de tecido, também tinha, e deu super certo, e eu era uma frequentadora assídua do banco de tecido, e aí que ele teve essa ideia, quando não pôde mais cuidar do banco, de me convidar, também pelo fato de eu estar dentro de uma casa colaborativa, que é a Casa 102, né, como você falou, isso ajuda muito, porque dá suporte, né, para o negócio se viabilizar. Acho que exatamente pelo fato de ser um modelo de negócio novo, as pessoas, elas querem muito conhecer ainda, né, então, elas têm muitas perguntas antes de realmente participar, né, e entrar e tal, é um trabalho de explicar mesmo como que funciona, e aí acaba entrando nesse assunto de nova economia, explicar tudo isso, né, antes da pessoa falar, então eu vou participar, eu vou depositar meus tecidos aqui e tal. Então, quebrar esse gelo. Então, é bom ter a ajuda de outras pessoas, não ser sozinho, né, até também as pessoas perderem o medo e entrarem no negócio. Aqui ainda, em Curitiba, é pequeno, né, exatamente por isso, assim, acho que as pessoas ainda têm um pouquinho de medo. A gente tem um público grande de estudantes de moda ainda aqui em Curitiba. Mas, enfim, é um negócio, assim, incrível, né? E hoje em dia que se fala tanto de economia circular, eu acho que esse é um negócio de economia circular que tem mostrado que dá certo, né? Que funciona. E quando as pessoas me perguntam como que é, então eu digo, é um negócio de economia circular, porque nele você pode tanto fazer essa troca dos tecidos que você não usa mais, é um depósito, né? É como se o dinheiro, a moeda ali fosse o tecido. Então, se você tem tecidos que não usa mais, você pode depositá-los no banco. Desse depósito, você, explicando isso para você, tá engraçado. Mas e aí, desse depósito, você consegue ter um crédito, né? Esse depósito te gera um crédito de 70% do valor que você depositou. E 30% fica como uma taxinha para nós do banco aqui, né, de intermediação, e é justamente daí que a gente também pode vender tecidos. Então, se você quiser comprar, também temos tecidos para vender no banco de tecido. Falei certinho? Ai, falou certinho. É engraçado ouvir outros falando. Mais ou menos, aqui também a gente estamos aqui em São Paulo, somos 7 pessoas já fixas, mais uns tantos de prestadores de serviço, né? A gente começou numa casinha pequenininha também, não era coletiva, era dentro do meu escritório, e agora estamos no galpão. E aí, antes da gente conversando, né, eu até comentei que uma das coisas, ao longo do processo de tentar entender, a gente sempre procura ajuda, né, então todo mundo falava, precisa escalar, adoro essa palavra, né? Precisa escalar, precisa ser escalável, os grandes unicórnios né, da inovação. Aí, em algum momento, o que eu entendi? Que o escalar para o banco de tecido não necessariamente é virar uma empresa bilionária. O escalar para a gente seria conseguir alcançar todos os estoques desse Brasil gigantesco. Isso, para nós, é escalar, né? Então, e outra coisa que a gente, ao longo do processo também,
eu entendi que o que eu mais era a cuidadora das ideias primordiais, né? Ou seja, economia circular, transparência, sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, no nosso caso, sempre enxerga a questão mais ambiental, né? Quando nós estamos trabalhando com uma sobra que eventualmente vai virar de fato resíduo, mas tem uma coisa de transparência e acesso. Uhum. Eu ouvia muito assim, mas o seu tecido, ele é sustentável, você tem que comprar mais caro. Eu falo, mas se eu comprar mais caro, menos gente vai acessar. Se menos gente acessar, por que eu estou fazendo isso? Se o meu início foi distribuir, né? Uhum. Então, isso tempo conversando, quando a gente conversa com as outras unidades que estão abrindo, ou pessoas que têm interesse, é isso, e essa é uma das questões do propósito, né? Que é o quê? Conseguir manter um sistema que receba todo mundo, né? Que receba a costureira, que receba a Camila com a farrapo, e que a gente consiga acessar também os gigantescos, né? Então, assim, até as empresas médias, hoje, a gente tem um acesso melhor. Muitas nos conhecem, você sabe disso, né? Mas a nossa maior questão agora, no último ano, é acessar estoques maiores. Uhum. Porque é muito doido, as pessoas não têm nem acesso de conversa. Porque essa problemática da cadeia, da sobra de tecido, da cadeia de médio para grande porte, ela é bem complexa, assim. Primeiro, esse tecido já foi usado. Como assim? Se eu comprei lá 1.000 metros, gastei só 800, tem 200 metros que já não vale de nada. Ele já foi pago, ele já foi tirado do sistema das empresas. Ele é um passivo mesmo, ele é um lixo. E muitas empresas não conseguem nem vender isso pra gente. Porque ela não pode soltar uma burocracia. Nota, existe isso, por burocracia, entendeu? Então, tem empresas que doam pra gente. Eu falo, não, mas eu quero comprar. Porque o que acontece? Se eu trabalho só, vou falar depois do segundo modelo que a gente trabalha, né? Esse que você explicou. O primeiro, justamente, que a gente não deixa de trabalhar ele, a gente não deixa de querer unidades pequenas, a gente não deixa de ter a porta aberta para acessar os pequenos, porque o volume do pequeno no Brasil é muito grande também. Muitos pequenos fazem o volume de um grande, né? O Brasil é um país que costura muito, comparável ao Brasil, acho que é México, sei lá, Bangladesh, entendeu? A gente é um grande país que faz as coisas aqui dentro, então tem sobra texto. E tem muito pequenininho. Mas acessar esses maiores, o que acontece? Eu tenho gente, né, a gente tem empresas que sobram o tecido e que eles não têm interesse de colocar de volta. De retirar, perdão. Né? Sobra, ele quer destinar corretamente ou ter um destino melhor, mas ele não tem interesse de tirar pelo modelo de negócio daquela determinada confecção ou marca. E para isso a gente trabalha consignado, porque a gente é pequeno, não consigo comprar o tecido de sobra dessas pessoas, todo, né? Porque aí nós estamos falando de um tecido maior. Eles deixam e a gente vai pagando conforme vai vendendo, né? Ou se é menor, a gente acaba arrematando, mas a gente não tem muito fundo caixa hoje. Mas mesmo para comprar o tecido dessas pessoas, eu não consigo. E, por exemplo, não é um sistema que a gente trabalha com doação. Você sabe disso, é parceira nossa, a gente não usa, né, a palavra doação. Então, para quem está nos ouvindo, por quê? Claro que você pode doar, é claro que a gente aceita, né? Porque vai para o lixo, vem para nós. Mas quando você trabalha só com a doação, ela não é um negócio. Ela não tem repetição, ela estabelece um vínculo comercial. Com os nossos correntistas, você sabe disso, a gente estabelece um vínculo comercial, né? Ela sabe que ela vem, traz hoje 10, amanhã ela traz 5, depois ela traz 12, e vira uma relação. Uhum. Nesses gigantes eu não consigo, nem nos grandes. O que acontece? A gente vai lá, faz uma compra e não cria uma relação. Eles não entendem, e aí a circularidade. Então, você falou, a gente tem que estar explicando para todo mundo, esse é um dos grandes pilares. Quem trabalha com o banco tem que ser um pouco professor, entendeu? A gente tem que estar explicando uma coisa nova, tanto no nosso modelo, quanto no modelo geral, né? Tanto na cadeia. Então, esse é um assunto que tem me cutucado muito, me preocupado muito. Como acessar esses maiores estoques, não é nem estoque, né, esses maiores geradores de sobra e trazê-los para esse sistema, entender que isso é
Então, é uma solução, é uma espécie de solução, mas isso tem que quebrar um sistema de pensamento muito forte interno das empresas, e não é fácil. Mas resta uma esperança, né, porque eu acredito que eu tenho escutado muito falar sobre economia circular agora, né, o banco surgiu há 5 anos atrás, nossa, se falava bem pouco, até era uma pergunta que eu ia te fazer, se quando você criou o banco, se falava, daí você disse que no Sebrae, quem sabe, falaram um pouco, né, sobre economia circular. Mas não dava esse nome ainda não dava. Não usava esse nome, ainda era uma coisa de economia sustentável, de inovação, era muito focado para inovação, mas era meio nublado ainda. Era meio nublado, assim, não tinha a economia, assim, ainda mais no Sebrae, né? O Sebrae, nesses 6 anos, se atualizou demais, porque naquele momento não tinha. Foi uma mentora que entendia o que eu estava fazendo, que por acaso vinha também da moda, e sabia que era uma dor do mercado, e ela, inclusive, depois do curso, que foram só 3 dias, ela veio no meu ateliê, e junto a gente terminou o Canva, né? Junto a gente terminou o modelo de negócio. Por ela, só porque justamente ela vinha dessa área e ela curtiu. Mas não se falava assim tanto não, isso foi sendo descoberto. Nesse assunto tem uma coisa que é muito interessante, assim, que as pessoas perguntam, eu só fico porque as pessoas querem, porque o mercado precisava disso naquele momento. E depois que eu fiz 1 ano, que a gente fez um estudo em 2014, abre, não abre, abre, não abre. Em dezembro, houve um evento feito pela Chiara Gadaleta, que chamava Ecoera BR, de Bom Retiro, né? Para quem é da moda sabe que é o Bom Retiro. Dezembro, estava assim, se eu abrir ou não a porta em janeiro. Em dezembro teve esse evento, muito bacana, assim, dentro lá, né, do Bom Retiro, de todas as questões do Bom Retiro, e eu fui, né? As pessoas estavam envolvidas, eu, André e a Carol, nós fomos, Andressa e a Carol, nós fomos para ver as palestras, para entender o que estavam fazendo. Tinha até ela fez uma grande feira de brechó, já estavam falando em upcycling um pouco, né? Já tinha alguns brechós com upcycling, e nós vimos muita palestra. Quando terminou, depois de 3 dias, eu falei assim, acho que dá, porque ali eu descobri que tinha mais gente pensando aquilo, que eu não estava isolada. Um dos grandes motivos para que eu tentasse abrir essa loja em 2015 foi esse evento de 2014. Porque você vê que você não está isolada, você não está sozinha. Então, tinha gente pensando um monte de coisa diferente, né? Ninguém como o meu modelo, mas na moda, né? Sim. Ali que eu ouvi falar de upcycling, ali que eu ouvi falar, ali que eu vi um movimento de brechó, de realmente usar roupa usada, né? E ali eu senti, eu falei, acho que tem, né? De trabalhar, por exemplo, discussões da Ródia com a... Nossa, eu vi uma discussão da Ródia com a Santa Constança falando de abertura de fibra sintética, né, para você poder enterrar a fibra sintética. Então eu falei, nossa, tem gente discutindo isso. Sim. E ali... E tem cada vez mais. Exatamente. Aí eu falei, vamos lá. Então, assim, sozinhos a gente não está, a gente tem aqui justamente conversando. Sim. Eu acho que todos esses estudos estão aos poucos, parece que começa nos pequenos, né, e vai caminhando, vai chegar lá nos grandes, provavelmente, e aí a gente, quem sabe, consiga acessá-los. Políticas públicas ajudariam bastante, né? Vamos nem entrar. Mas aí... Tem 3 horas, cadê o organizador? Não tem 3 horas, a gente pode até às 7 da manhã aqui falando. Pois é, né, mas aí ultimamente isso está mais para uma questão de sonhar com políticas públicas. Mas acho que a gente tem que pensar, não é muito a minha área, né, de atuação, mas temos colegas que trabalham com isso e vale apoiar, porque eu venho da área de arte, né? E aí você acha que fazer arte é difícil no Brasil. Difícil é ser pequeno empreendedor no Brasil. É surreal. Entendeu? Fazer arte é fácil, porque a gente já sabe que a gente vai ralar, entendeu? Eu escolho e sei que eu vou ralar. E a gente tem mais política cultural no Brasil, de fato, do que política para pequeno e microempresário. Entendeu? A gente tem o Sebrae, que dá só mentoria, mas política real, incentivo real, desenvolvimento real, comercial, que te faz girar, conexões. Outro dia eu dei uma entrevista que eu bocuda pra caramba, né?
eu dei uma entrevista para um grupo e que era assim, por que você não está no nosso encontro? Eu falei, porque vocês não me querem no encontro. Como assim? Eu falei, olha as pessoas que estão nesse encontro. Eu sou desse tamanho. Primeiro que eu não fui convidada para estar nesse encontro. Não, eu falei, não, mas você é da área, você é economia circular, você tem um nome. Eu falei, sim, só que ninguém me convidou. Aí você vê quem está participando e você vê por que eu não estou. Porque, na verdade, não se conecta. Os gigantes não se conectam, eles estão fazendo coisas meio sem... Porque o que acontece? Aonde nascem as soluções? Em nós, também, nos pequenos, entendeu? Na FAAP, no Banco de Tecido, sei lá, vamos citar aqui algumas, me ajuda, todos esses nossos parceiros, né? Reroupa, Roupa Livre, outras tantas marcas que vocês devem conhecer mais que eu, que nascem com essas soluções, porque nós podemos, a gente tem tamanho, a gente é rápido, deu certo, não deu certo, fechou, vai para outro lugar. Essas empresas gigantescas, é mais difícil elas mudarem, né? E às vezes é difícil elas terem até ideias, e elas não conseguem se conectar com os pequenos que estão tendo essas ideias, e eventualmente buscar essas ideias e trabalhar essas ideias dentro da sua rede de produção, da sua cadeia de produção, da sua linha de produção, né? E eu já falei em vários, você sabe, né? Eu já falei em muito lugar sobre o banco de Hering, a CIA, vai falando. E sou super bem recebida em todo lugar, mas eu nunca consegui fazer negócio com essas pessoas, eu nunca consegui entrar para que seja criar um banco de tecido dentro da Hering, por exemplo. A Hering trabalhar o próprio tecido, né? Eu tranquilamente faria uma consultoria para fazer o tecido lá dentro. Mas não dá, não entra na cabeça, tá? Sim. Eles acabam absorvendo o lado do marketing, que é o famoso greenwashing, né? Isso, e não o procedimento. E no nosso caso, você é estilista, você vai entender o que eu estou falando. Nesse momento, as grandes empresas que estão sendo questionadas, elas estão focando e estão tentando alguma coisa na produção. No design, no desenho, antes, né, ou até no algodão, no plantio de algodão, nas questões mais humanitárias, né, de trabalho análogo escravo, e a questão que o banco trata, fica lá para o fim de fato, eles ainda não estão pensando no seu resíduo, entendeu? Assim, eu entrei em empresas que eu fui falar sobre resíduo e o copinho era de plástico. E a pessoa, que era a pessoa de sustentabilidade, ela me mostrou o copinho de plástico e falou, olha, desculpa, mas eu estou numa empresa que o copinho ainda é de plástico, eu estou tentando explicar para as pessoas trazerem suas canecas, e elas acham ruim. E eu não tenho apoio da empresa para que a empresa fale, gente, tragam suas canecas. As pessoas não querem trazer suas canecas porque elas querem gastar 12 copinhos de plástico tomando 12 copos de água por dia, né? Então, esse processo é lento. É lento, né? E a parte da saída da cadeia ainda, que é a têxtil, ainda, né, que é a ambiental, que é o resíduo, ainda é um pouco complicado. É uma solução realmente, como você falou antes, e que eu sinto no banco daqui, para os pequenos participam muito, né? Quando que a gente vai conseguir chegar nesses grandes? Mas acho que movimentos assim como o da Mônica, que ela está criando agora, também nos ajuda e nos dá força para chegar, né? Para dialogar com esse pessoal e ver se a gente tem... Mas está mudando. Eu tive uma experiência recente, porque a gente está abrindo e-commerce, né? Espero... Você não está nem sabendo disso, olha, gente, é novo para ela também. Eu já devia ter aberto faz 3 semanas, mas eu vou conseguir, tá quase lá. Aliás, eu estou de olho no site, estou sabendo. Isso, já eu te mando o link para testar, que não está testável ainda. Conversa aqui de comadre. Mas, justamente, eu tive que ir atrás de um pouco mais de estoque, né? E aí, essa história é bonitinha. Me procurou uma menina mesmo, eu falo de menina. Procurou uma menina e falou, eu conheci vocês... Alguém ela acho que ela foi fazer o TCC dela, alguém falou da gente, ela quis usar a gente no TCC, mas aí mudou a linha do TCC, mas ela ficou com aquilo na cabeça. E aí ela está trabalhando com o pai, que tem uma grande facção. Grande, tá? Grande, eu visitei lá. E ali sobra tecido por quê? Sobra tecido do cliente, porque... Para quem não sabe, para quem está começando, uma facção dessa compra o tecido em nome do cliente.
A facção gasta esse dinheiro, não é o cliente, não é a marca que gasta o dinheiro. Então, sobra tecido desse cliente, que eventualmente desistiu, porque marcas gigantescas fazem isso, tá, gente? Ela vira para a facção e fala assim, eu vou comprar de você 1.000 calças desse modelo com esse tecido. A facção vai lá e compra o tecido, porque tem que comprar rápido. No meio do processo, a marca desiste. Ou desiste de pedir as 1.000 e pede 800, ou desiste de pedir as 800 e pede 500. Isso é prática de mercado, isso era uma coisa que devia ser revista. E sobra na mão da facção aquele produto. Pô, é muito difícil que naquela mesma temporada, ou nos próximos 2, 3 anos, ela consiga passar aquele tecido para outra pessoa, que faça também, né, para outro cliente. Uhum. Então, vai sobrando nela. E outra coisa que essas facções fazem, elas compram o tecido achando que aquilo vai usar naquela temporada, e elas já compram para ter tecido em casa, e tentam vender esse tecido para os próprios clientes de marca. Às vezes vende, às vezes não vende. Mas, enfim, só para eu tentar explicar o que era essa facção. E aí ela falou, por quê? E, resumindo, é uma facção grande, antiga, que trabalha há muitos anos. O dono é um cara que é dono. Eles tiveram uma reestruturação. Uma figura que é uma mulher, irmã do dono, veio cuidar, né? E a filha do dono, que acabou de se formar, veio cuidar. Então, é uma coisa familiar, mas entrou aí uma pessoa que é arquiteta com outra cabeça, entrou uma menina que acabou de se formar já com outra cabeça, pensando em sustentabilidade, né? E veio a pandemia. E eles tinham uma coisa gigante para satisfazer, era um depósito de uma quantidade de tecido, que nós estamos falando de 30 toneladas. Nossa. Gente, calma, o branco não consegue dar conta de 30 toneladas, eu consigo de umazinha. Mas o que essa menina fez? Com o apoio da tia, ela insistiu muito para que a gente comprasse pelo menos essa 1 tonelada. Uhum. Entendeu? Para quê? Para começar o trabalho conosco, para mostrar para as outras pessoas dentro da empresa, né, de certa maneira dela, que é do pai, que há outras maneiras de se resolver. E aí a gente fez, eu comprei dela 1 tonelada, a preço de saída do que a gente pode, que é o preço de chepeiro, que fala. Comprei muitas vezes, o pai não deixou fazer consignado, por exemplo, então a gente comprou em muitas vezes, né, para poder aliviar, e a ideia agora é a gente, né, ir adquirindo esses tecidos devagarinho, quando a gente vai vendendo, e aí tem uma relação, para você ter uma ideia, a gente abriu um Trello, e ela falou, Lu, e qual que é o nosso acordo? Só para as pessoas entenderem bem o modelo de negócio, porque eu acho que é importante compartilhar essas coisas, as pessoas não compartilham, sabe? Qual que é o modelo? Tudo que é menos de 100 metros, como eles são uma facção muito grande, não vale para eles. Eles não conseguem usar esse tecido. Uhum. Então, quando baixa de 100 metros, ela me mostra o que tem. E para nós que somos pequenos e vendemos para pequeno, você sabe, o 100 Sim. metros para farrapo é muito, né? Muitíssimo. Entendeu? Você quer comprar 10 metros, 20 metros, 5 metros, né? Então, para nós, comprar 100 metros, 80 metros, 50 metros, a gente já supre, né, todas as farrapos que a gente tem como parceiros e clientes. Então, aquela coisa do que não serve para um, com certeza vai servir para outro. E é incrível como isso acontece dentro do banco. A gente vê uma pessoa chegando com tecido totalmente, tipo assim, não quero mais isso aqui, acho que, nem sei se vocês vão querer também. Tá muito, né? Vamos, tal. E chega outra pessoa no dia seguinte, super afim daquele tecido, era o que eu precisava. É uma mágica, muito legal, né? Agora, tem um probleminha, que é não tá acontecendo a mágica, e que deve acontecer aí com você também, né? Dessas grandes, essas que não querem, né, negociar o tecido e tal, não fazer troca, afinal elas não vão pegar outro tecido, enfim. Elas ligam muito para saber se elas podem descartar o resíduo têxtil, aquele resíduo bem pequenininho, que é muito difícil absorver, né? Que é muita quantidade. Então, isso eu recebo, assim, diariamente. E aí, eu posso chegar e ter uma doação para você. Um resíduo bem pequenininho. E, assim, aqui a gente tenta fazer uma ponte. Afinal, como eu falei, é um espaço bem pequeno, né? Então, aqui em Curitiba, eu tento fazer uma ponte entre quem precisa, porque às vezes tem ONGs, enfim, né, associações que utilizam até para fazer artesanato, né, resíduo de malha, para fazer colcha, enfim,
Tem algumas, mas são poucas, né? São pontuais. Sim. A gente tenta fazer essa ponte com esse pessoal que está querendo descartar esse resíduo tão pequeno, né? Mas é difícil. Às vezes também chega coisa assim, eu tenho 1 tonelada de bolsa aqui no porto de Paranaguá, você pode vir buscar? Não pode vir buscar, né? Então tem esse problema, assim, aqui em Curitiba não tem nenhuma destinação para esse resíduo pequenininho. Não sei, acho que aí deve ser incineração, né? Mas a tecnologia ainda para reciclar não chegou, né? Eu não tenho... A tecnologia, na verdade, ela existe. O que não existem são as plantas. São as fábricas para isso. Aqui, né? E São Paulo tem, mas também é pouca. E são poucas as recicladoras, estou falando no final, que tem um modelo de negócio delas mesmas que elas divulgam isso, porque as recicladoras normalmente elas são pequenas na periferia, onde ela já tem os seus clientes certos, ou seja, ela pega um tecido, recicla para colocar para outro lugar, entendeu? Tecido bem específico, né? Bem específicos, tem recicladora que trabalha só com algodão, tem recicladora que gosta porque a máquina, ou a regulagem da máquina de desfibrar ou de moer, depende do tecido que entra. Uhum. E depende, de fato, da carteira de clientes que você tem. Para onde vai? Vai para a cadeia automotiva? Vai para onde for. Isso é uma cadeia bem fechada, pouco divulgada, né? Eu vou dar 2 nomes. Aqui em São Paulo tem 2 que trabalham com isso abertamente, que é a Momo Retalhos e a Renovar. São as 2 que trabalham com isso, Renovar Têxtil e Momo Retalho, que divulgam. Mas certamente tem outras que eu nem tenho contato, e são recicladores. Mas esse é um problema das novas unidades também, porque a gente gera, né? Não só a farrapa, o próprio banco de tecido aí também gera um pouco. Sim. Você alinha, porque você vende um pedaço, fica um pedaço, porque às vezes a pessoa vem com 10 quilos e nem o quilo do resíduo. Pô, eu fico com aquilo para ela não levar embora, enfim. Então, a gente também gera. Sim. Já acaba sendo geradora. Mas é um problema aqui também, a gente gasta muito tempo respondendo. Agora acho que deu uma acalmada, mas no começo muita gente respondendo, até porque eles não encontram. Não. Porque não tem. Porque não entendeu? tem, exato. Mas assim, e querem também que a gente recicle roupa. A gente fala, não, eu trabalho com tecido, mas eu não trabalho com roupa. Também. Mas acho que aí que é a parte das políticas públicas, principalmente que, nossa, tá super faltando. Cadê, né? Super, cadê? Exatamente. Porque isso é um trabalho gigantesco que é reciclagem, esse é o lixo, né? Uhum. Que não é lixo, essa é uma matéria-prima. Eu fiz uma vez uma palestra aqui na Poli, sobre resíduo. Eram 2 dias falando sobre resíduo, todo tipo de resíduo, e o dia que eu fui, eu não pude ir nos 2 dias, mas o dia que eu fui, eu assisti a manhã inteira. E uma das coisas que eu aprendi, sempre aprendendo, a questão é que o tecido não tem valor de mercado como resíduo, como matéria-prima reaproveitada. Ele não tem valor de mercado. Então não adianta um catador pegar resíduo têxtil. Não vale nada para ele naquele momento, entendeu? Perto do quê? Perto do vidro, que vale pouco, perto do papel, que vale bem, ou perto do alumínio, que sustenta famílias de catadores com alumínio. Então, se eu sou um catador, eu vou trabalhar com tecido, ou vou trabalhar com alumínio, porque não tem valor de mercado. Por que não tem valor de mercado? Porque não tem produtos desenvolvidos com resíduo têxtil. Sim. Se tivessem produtos, teriam fábricas querendo tecido. Então, a maioria vira aqueles cobertores, né, que é aquele amontoado, assim. Mas vai para outras cadeias não divulgadas também, entendeu? Vai para a cadeia automotiva, vai para algumas coisas não divulgadas. Por quê? O resíduo totalmente sintético, que algumas empresas trabalham, vira uma outra massa. Só que aí você tem que ter certeza que aquele tecido é totalmente sintético. Como é que você recolhe? Então, o que acontece? Eles acabam recolhendo direto de onde corta o tecido sintético. E o tecido miúdo, entendeu? Das micro e pequenas empresas que vem misturado, ou até das médias, não tem saída, porque na hora que eles olham aquele saco, que vem algodão, que vem misto, que vem sintético, que vem, preste atenção, papel de bala, bituca de cigarro, cuspida, vem junto. Sim. Então não dá, você não pode enfiar isso numa máquina. Essas máquinas, elas são frágeis, essas máquinas de desfibrar. Em que sentido?
Essas fábricas, me contou uma conhecida, não tem, não sei se você sabe disso, uma fábrica de tecido, qualquer ela, uma fábrica de roupa, uma fábrica de tecido, e sobretudo essas desfibradoras, não aceita seguro. Ué, mas por quê? Altamente inflamável. Ah, uau! Então, várias fábricas, outro dia, acho que o ano passado, o meio do ano passado, queimou uma dessas desfibradoras, a fábrica inteira, porque são agulhas de ferro que vão picando aquele negócio. Se tem um botão lá dentro, se tem um resto de zíper lá dentro, faísca. Sim. Então, eu entendo essas recicladoras, elas têm um medo danado, o que eu vou colocar na minha máquina. Então, se vem um material muito ruim, elas gastam um tempo enorme para separar esse material. Isso é uma mão de obra que começa a inviabilizar o preço dela lá no final, porque ela vai vender matéria-prima, ou seja, ela vai vender no atacado uma matéria-prima a preço baixo. Então, quem faz as roupas na Augusta, na Oscar Freire, nos jardins aqui em São Paulo, essas confecções, elas não dão conta disso, quando elas só querem reciclar. Elas não têm o conhecimento da cadeia toda. Elas até querem ser sustentáveis. Não, eu quero destinar corretamente. Mas quer, na verdade, se livrar corretamente. Porque para destinar, você teria que entender. E aí sim, você tem toda a razão. Você tem que entender desde a compra do tecido, que talvez você não possa comprar um tecido que seja misturado, né? Dar prioridade para esses tecidos puros, né? Então, vai lá, volta tudo. Por isso que a cadeia da moda, né, têxtil, é tão complexa, né? E ela é complexa na sua produção muito forte. Veio as historinhas, vou ficar aqui até meia-noite. Aí uma vez me chamaram assim, então, porque era uma figura que era um gestor ambiental, que estava entrando dentro de uma marca razoavelmente conhecida, era nova, mas começou na internet, se eu falar o nome todos conheceremos, e elas preocupadas, eram umas meninas preocupadas, porque se olharam e falaram, nossa, a gente está fazendo sucesso, eu preciso entender minha cadeia, eu quero tornar o mais sustentável possível a minha empresa. Contratou esse gestor e ele estava trabalhando com uma série de pessoas e apresentando essas pessoas para ela. Fui lá fazer entrevista, claro, conversar, contar. Ela não sabia onde ia parar o tecido dela. Ela não sabia nem que ela tinha que saber onde ia parar o tecido dela. Então ela escolhia o tecido, ela determinava o tecido e passava para a facção comprar. A facção entregava a roupa. Se o tecido sobrava, se o tecido não sobrava, aonde a facção colocava esse tecido, ela não sabia. E nunca tinha sido questionado. Quando eu questionei, as duas se entreolharam e elas caíram a ficha. Eu vi a fichinha cair assim, ó, para quem é mais velho, tá, gente? Já que vocês não sabem, o orelhão era de ficha. Cair a ficha, ela fez assim, nossa! Assim, elas já faziam sucesso, elas já fazem sucesso. Só que elas nunca pensaram nessa parte. Não é maldade, é quase ingenuidade. Entendeu? Aí elas voltaram para trás e falaram, nossa, eu preciso entender onde vai o meu tecido. Ela não sabia. Ela falava assim, não, o cara, sei lá, o João. O João, que era o cara de produção delas, é que deveria saber onde estava, e elas nunca se deram conta que elas, que eram as donas, deveriam saber onde estava. E aí que elas foram ver, foram atrás, Então, o modelo de negócio de uma confecção regular, ele não ajuda muito também, né? Para quem está montando, sabe? Para designer, para quem está desenvolvendo. Né? É por isso que tem tantos movimentos aí escancarando tudo isso, né? Porque é uma produção linear longa, extensa e muito prejudicial. E é tão consolidado, né? As pessoas fazem isso assim, sem nem perceber, né? Não, porque é assim, porque aprender na faculdade, porque se já é da área, porque o pai e o tio fazia, porque, entendeu, a mãe fazia... E não questiona. Então é isso, eu acho que esses encontros são para isso, para a gente começar a questionar. Já estamos começando, né? Imaginar é o início.